Gente, então eu já vou falar um pouquinho sobre distúrbios da ejaculação, que é um assunto que na residência acaba que a gente não vê com tanta frequência, mas na prática ambulatorial é bastante comum. Então a gente tem que estar ligado nisso aí. Ai, como é que eu passo na tela? Só não tá passando. Então esses são os distúrbios que eu vou abordar hoje: a ejaculação precoce, retardada, a ejaculação que está dentro do espectro da ejaculação retardada, a ejaculação dolorosa e a ejaculação retrógrada. Falando um pouquinho sobre a ejaculação fisiologicamente, o que acontece é essa sequência de processos que se inicia com desejo sexual, progride para excitação, chega a um limite que gera um gatilho para o orgasmo, que habitualmente no homem está ligado à ejaculação, mas não necessariamente. E depois disso, a resolução de toda essa sequência. O processo ejaculatório ele é dividido em 3 etapas. A emissão, em que ocorre a contração das vesículas seminais e da próstata, dos canalículos, que é mediada pelo sistema nervoso simpático, e nessa fase acontece a liberação do ejaculado para a uretra posterior. A ejeção, que é a expulsão peniana do ejaculado, em que acontece a contração dos bulbos cavernosos, o fechamento do colo vesical, que impede a ejaculação retrógrada, contração do assoalho pélvico e relaxamento do esfíncter urinário, que é mediado pelo somático. E o orgasmo, que é um evento não necessariamente ligado à ejaculação, mas que é um resultado do estímulo, do aumento da pressão na uretra posterior, causando estímulo do nervo pudendo, que faz com que seja desencadeado o orgasmo. Geralmente está ligado à ejaculação justamente porque a contração das vesículas, da próstata, etc., geram esse aumento da pressão. E o próprio ejaculado na uretra posterior gera um aumento dessa pressão, desencadeando o orgasmo. Sobre os mediadores, os principais, na verdade, é uma gama de mediadores nessa sequência da ejaculação e do orgasmo, mas os principais, nesse caso, são a dopamina, que promove a ejaculação ligando aos receptores E2, e a serotonina, que é um inibidor da ejaculação. Então, sobre a ejaculação precoce, a definição é difícil conseguir uma definição única para a ejaculação precoce. Já existiram várias, sem a definição da saúde mental, mais voltada para a saúde mental, mas hoje a mais aceita, inclusive é preconizada pelo guideline da EAU, é essa da International Society of Sexual Medicine, que consiste nesses 3 tópicos principais, e geralmente o paciente tem 2 de 3 para ser considerado um ejaculador precoce. Então, é uma ejaculação que acontece sempre ou quase sempre antes ou dentro de 1 minuto depois da penetração vaginal, ou uma redução significativa do tempo de latência. O tempo de latência ejaculatória é o tempo entre a penetração vaginal e a ejaculação. Esse tempo geralmente reduz para menos de 3 minutos. A incapacidade para retardar a ejaculação, o homem relata que perde o controle sobre o tempo da ejaculação, ele não consegue controlar realmente em todas ou quase todas as penetrações vaginais, e as consequências negativas para a vida desse homem. É importante frisar isso, porque isso traz muito forte no conceito da ejaculação precoce, porque um homem que tem um tempo de latência curto, mas que está satisfeito, tem uma vida sexual que traz satisfação, parceiro está satisfeito, não necessariamente vai ser classificado como ejaculador precoce, tratado como ejaculador precoce, porque isso não traz consequências para a vida dele. Por ser um conceito relativamente confuso, e agora que está um pouco mais estabelecido, a prevalência e a incidência também não são muito bem determinadas. Não só por isso, mas também pelo fato de muitos homens não relatarem, não queixarem de ejaculação precoce. A prevalência já foi estabelecida entre 4% e 39%, que é um leque, assim, uma amplitude muito grande, né? Mas hoje, esse Prevalence and Attitude Survey é uma pesquisa realizada pela internet e foi estabelecido que mais ou menos 22,7% dos homens de 18 a 70 anos que participaram eram ejaculadores precoces, de acordo com esse conceito. A classificação da ejaculação precoce ela é dividida em 4 tipos. A persistente, que é a primária, né? O homem que desde a primeira relação sexual tinha ejaculação precoce.
geralmente está ligada mais a fatores genéticos, alterações serotoninérgicas e dopaminérgicas. A adquirida, que é um homem que não tinha ejaculação precoce e ao longo da vida apresentou. Isso pode acontecer por ansiedade de performance, por uma disfunção erétil que está subjacente. O homem vem com a queixa de ejaculação precoce, mas na verdade está sendo causado também por essa disfunção erétil subjacente. Problemas psicológicos, traumas sexuais, comorbidades, uso de medicamento, infecções, inflamações, uma gama de possibilidades. Hoje, o que é muito comum é a ansiedade de performance. O homem tem sentido uma pressão maior para satisfazer parceiro, e isso tem trazido consequências realmente nas relações sexuais, tem dificultado um pouquinho isso aí para os homens. A variável, o homem que não apresenta isso em todas as relações sexuais, só ocasionalmente, dependendo da situação. E a subjetiva é um homem que tem um tempo de latência dentro do normal. A ejaculação precoce está muito relacionada à qualidade de vida do homem, tem consequências relativas à vida sexual e não relativas à atividade sexual, traz uma insegurança em outros âmbitos também para o homem, e a satisfação sexual do parceiro também. Os homens com ejaculação precoce queixam uma insatisfação muito grande com a relação sexual, que acaba gerando outros problemas, às vezes até dificuldade de ereção, outros problemas relativos a isso, diminuição da autoconfiança, piora da relação com o parceiro mesmo fora do âmbito sexual, aumento do estresse, da ansiedade e até depressão. É interessante a gente notar que 78% dos homens que relataram, assim, foi feita uma pesquisa, foram vistos homens que tinham ejaculação precoce e 78% desses homens não buscaram assistência. Então, isso é um dado muito importante, a gente vê que realmente tem uma dificuldade muito grande. Inclusive, eu recomendo depois, quem não ouviu o podcast do Urocast, que tem no Spotify, tem um podcast de ejaculação precoce. Ele é muito bom porque eles falam muito desse acolhimento que o urologista tem que fazer com esse tipo de paciente, porque é um paciente que já tem muita dificuldade de relatar, então a gente tem que buscar, tem que perguntar ativamente, porque nem sempre o paciente vai trazer isso, ter esse cuidado. Só essa observação, vale a pena ouvir esse podcast. Sobre o diagnóstico, é muito importante a gente avaliar a história clínica desse paciente, classificar a ejaculação precoce, porque o tratamento vai mudar de acordo com essa classificação, avaliar se tem uma disfunção erétil subjacente, que é importante tratar essa disfunção antes de entrar com um tratamento, por exemplo, medicamentoso para ejaculação precoce. E é importante a gente investigar o tempo entre a penetração e a ejaculação, a capacidade na verdade, não é de retardar bem, né? É de controlar a ejaculação. E o impacto psicológico desse tempo de ejaculação na vida do paciente. Por exemplo, às vezes esse tempo de latência ejaculatória intravaginal é um tempo considerado normal, mas não é suficiente para a satisfação dele e da parceira, não é suficiente para masturbação, enfim. O conceito de ejaculação precoce está muito ligado à penetração vaginal, mas no próprio guideline já fala sobre investigar essas outras causas também. Tem até casos de ejaculação precoce anteportal, que é antes da penetração. 5% dos homens com ejaculação precoce têm esse tipo de antes da penetração, né? O exame físico é importante, é mais importante na ejaculação precoce adquirida. Geralmente, na persistente, não tem muitas alterações, assim, que causam ejaculação precoce, mas na adquirida talvez tenham causas infecciosas, uma prostatite, outras alterações que possam explicar o que está acontecendo. É isso. Quando você combina o questionário de qualidade de vida com essas perguntas, a gente tem 96% de especificidade no diagnóstico da ejaculação precoce. Então, melhora muito para a gente conseguir tratar esse paciente de forma adequada. Tem 2 questionários que são validados que a gente pode usar para o diagnóstico de ejaculação precoce. Esse que tem essas perguntas, que são basicamente as mesmas perguntas que a gente faz lá atrás, né? E você soma a pontuação, um paciente com mais de 11 tem um diagnóstico quase certo de ejaculação precoce, entre 9 e 10 indeterminado, menor que 8
é pouco provável que ele tenha esse diagnóstico. Coloquei só a título de exemplo mesmo, que é importante a gente estar familiarizado com esse tipo de questionário, até para usar na prática ambulatorial. Esse é o outro questionário que é bem estabelecido. Eu não achei o exemplo dele, mas ele leva em consideração esses aspectos que eu coloquei. O tipo de pontuação dele é diferente, é até 35, e muda um pouquinho de acordo com a gravidade da ejaculação precoce do paciente. Então, as recomendações em relação ao diagnóstico de ejaculação precoce é basear na história sexual, que tem que ser muito explorada, ver se tem alguma coisa que, por exemplo, causou uma ejaculação precoce adquirida, ver o tempo de latência ejaculatória depois da penetração. Inclusive, eles falam muito dessa subjetividade, tem marcação com o cronômetro ou só a sensação mesmo do tempo que o paciente, parceiro vem, tanto que aí embaixo fala que o uso do cronômetro é uma evidência fraca. Essa sensação de controle da ejaculação e o grau de incômodo que isso gera no paciente, na vida do paciente. Incluir o exame físico é importante para a gente identificar, principalmente na ejaculação precoce secundária, e não tem nenhuma evidência que seja necessário fazer exames laboratoriais ou teste neurofisiológico. Isso não muda muito o diagnóstico e nem o tratamento. Para tratar a ejaculação precoce, é muito importante que a gente defina o subtipo e converse muito com os pacientes sobre as expectativas deles. O tratamento geralmente é um tratamento multimodal e multidisciplinar também. A gente pode usar o medicamentoso, comportamental e o psicológico. A ejaculação precoce primária, por exemplo, quase sempre vai precisar de um tratamento medicamentoso, mesmo que seja associado a outro tipo de tratamento, a gente vai precisar dessa base medicamentosa. Então, é importante a gente realmente dividir entre os tipos de ejaculação precoce. Na persistente, que é a primária, tratamento medicamentoso, como eu falei, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os únicos que são estabelecidos sem estudo duplo cego, bem determinado, é a dapaoxetina e a clormipramida, que são usados sob demanda. E os anestésicos tópicos, que foram o primeiro tratamento para ejaculação precoce, é um tratamento mais antigo e continuam sendo usados. A dapaoxetina, ela é usada sob demanda, mais ou menos 2 a 3 horas antes da relação sexual, tem de 30 e de 60 miligramas, a dose muda de acordo com o paciente, com a demanda, ela pode aumentar de 3 a 4 vezes o tempo de latência do paciente, principalmente quando esse tempo é menor do que 1 minuto. Pode ser associado a inibidor de fosfodiesterase, tanto para tratar uma disfunção erétil subjacente, como para melhorar essa performance. O inibidor, ele não aumenta o tempo de latência, mas ele pode, por exemplo, diminuir o tempo de latência entre uma ereção e outra, depois da primeira ejaculação. Então, isso também traz vantagens. Os inibidores seletivos de recaptação, os outros, sem ser a dapaoxetina e a clormipramina, são usados off-label. Eles aumentam a concentração de serotonina, aumentando o controle ejaculatório. Que não sei se vocês lembram, eu falei no início, ela é um inibidor da ejaculação. Podem ser usados a sertralina, fluoxetina, citalopram e paroxetina. A que tem melhor resultado, e o que a gente usa aqui, né, é a paroxetina. Aí, nesse caso, a gente geralmente não usa sob demanda, a gente usa de uso contínuo. A clormipramina, que é um antidepressivo tricíclico serotoninérgico, que vai inibir por esse motivo. Os efeitos começam mais ou menos em 1 a 2 semanas, não é um efeito imediato. A dapaoxetina, o efeito é mais imediato, justamente por ser sob demanda. E esses outros medicamentos, eles podem ter efeitos colaterais mais importantes e a suspensão deles tem que ser feita com muito cuidado, porque pode gerar ideação suicida e outros transtornos psiquiátricos mais graves. Os anestésicos tópicos, que a gente tem mais ao alcance aqui, é lidocaína, que pode ser usado em spray ou creme. O spray consegue abranger uma área maior, uma dose menor, é aplicado 5 minutos antes da relação sexual, 2 a 5 minutos. É importante lembrar,
depois de aplicar, o homem sempre tem que usar preservativo para não causar uma dormência na parceira, no parceiro, pelo uso do anestésico tópico. E é importante frisar também que, apesar de diminuir essa sensibilidade, não tira a sensação de prazer, não deixa sem sensibilidade a glande, né? Então, não tira o prazer do paciente na relação. O tramadol também pode ser usado 4 a 5 horas antes da relação sexual. Esse eu até anotei a ação, porque eu achei curioso. Além dele ser ativar os receptores opioides, né, ele é um antagonista dos transportadores de noradrenalina e serotonina. Então, ele funciona dessa forma. Mas, assim, ele tem vantagens em relação a placebo, quando comparado, mas a diferença é bem pequena. Os inibidores de fosfodiesterase melhoram a confiança do paciente, por ele ter uma ereção maior, ficar mais confiante, melhoram o controle ejaculatório, aumenta a satisfação do paciente com a relação sexual, reduz a ansiedade e, como eu falei, diminui o tempo de latência para atingir a segunda ereção depois da primeira ejaculação. Eles podem ser associados a outros medicamentos e a terapia comportamental também, e os que a gente usa mais comumente são a sildenafila e a tadalafila. Dos estudos que eu li, no Campbell e no Guideline, fala mais de usar sob demanda também, não fala da tadalafila de baixa dose. A acupuntura, apesar de ter evidência fraca, ela mostra uma vantagem, ela não é melhor do que, por exemplo, a da paroxetina, mas ela é melhor do que placebo, do que não usar nada. Antagonista de receptor de ocitocina e ácido hialurônico, que eu achei bem curioso, inclusive. Isso começou na Coreia, o pessoal começou a expandir por lá. Eles aplicam ácido hialurônico de forma que a glande absorva mais água, né, mais líquido, aumente o volume e assim diminua a sensibilidade. Mas não é evidência forte, não é tão usado, mas é um tratamento aí que existe, tá? Inclusive no guideline. Então, essas recomendações, considerar a história sexual do paciente, né, e o desenvolvimento psicopessoal desse paciente, considerar a ansiedade de performance, a ansiedade em relação ao parceiro e focar nesse controle, incluir o parceiro se for possível, isso melhora um pouco a abordagem de ejaculação precoce, melhora os resultados, porque o paciente que tem parceiro fixo, inclusive, tem resultados melhores, porque consegue fazer uma espécie de treinamento mesmo, né? Uma terapia comportamental para ir melhorando isso aí. Em relação, inclusive, à terapia comportamental, tem várias coisas. No guideline, isso não é muito explorado. Até conversei com a Júlia, ela estava falando do estágio da Andro, né? Que eles falam de algumas técnicas, eles falam do start-stop, que é o paciente que começa... Eu li um pouquinho sobre ela, o paciente começa com masturbação sozinho, quando ele está quase ejaculando, ele para a masturbação, pode apertar a glande para causar um estímulo doloroso, depois ele vai progredindo para fazer uma masturbação mais vigorosa, usando lubrificantes, depois progride para uma masturbação com a presença da parceiro, depois com o parceiro masturbando, para ir tentando aumentar esse tempo de latência. Então, é importante tratar disfunção erétil subjacente e outras disfunções sexuais que houver. O uso da paroxetina e dos anestésicos tópicos são primeira linha de tratamento para ejaculação precoce primária. Usar os anestésicos... os outros inibidores de recaptação de serotonina são off-label, mas tem uma evidência forte do uso também. O tramadol tem evidência fraca. Os inibidores de fosfodiesterase podem ser usados sozinhos ou em combinação, trazendo vantagens para os pacientes também. A terapia comportamental tem evidências fracas, mas é usada em combinação à terapia medicamentosa ou até Posso falar um pouquinho? abordagem psicológica. Pode? O tramadol, será que não dá sono? Não sei. Eu nunca usei e eu estou vendo agora, então eu achei que daria sono. Esse exercício que a Júlia te explicou é um exercício validado cientificamente, chamado Start-Stop, começa para, onde o paciente tenta... Na verdade é o seguinte,
Você vai ver aí depois no paciente com ejaculação retrógrada, todo cara que tem vício de masturbação, geralmente ele tem uma latência ejaculatória na relação maior, entendeu? Então, nenhuma literatura fala, você conversar num boteco com um andrologista, ele acaba falando que o incentivo da masturbação é uma forma de dessensibilização. Mas o objetivo do Start-Stop não é isso. O objetivo do Start-Stop é justamente você dar um autocontrole do paciente, na hora que ele está chegando no clímax dele, você faz um estímulo. Seja uma contração da musculatura do assoalho pélvico para tentar inibir, seja uma compressão da glande para tentar inibir, seja uma tração para baixo, né, tração caudal dos testículos, que gera um reflexo cremastérico, você estimula, então, é um estímulo, e aí você consegue, com isso, inibir, né? Você vê na literatura, aí, você vê no YouTube, eu já vi vídeo, não foi mentira, o paciente me contou, que mandava você pensar na sogra pelada na hora que já estivesse fazendo start-stop. Bom, é um estímulo negativo na hora que você estiver chegando ao seu clímax. Isso no exercício, podendo ser feito sozinho. O ideal é que inicialmente o paciente comece sozinho. Assim, hoje em dia, nós temos muitas religiões que elas são contrárias ao hábito da masturbação, a gente respeita, mas assim, eu tenho vários pacientes que consultaram os chefes da igreja, né, igreja evangélica, os pastores e tudo mais, e eles têm a posição, opa, quando a masturbação ela é feita com fins terapêuticos e não como uma forma de proporcionar prazer de uma forma diferente da forma fisiológica, ela é aceita. Então, se você for ver a postura de várias igrejas, né, porque hoje a gente tem uma diversidade da parte religiosa muito grande, e a maioria delas condenam muito a prática da masturbação, mas quando ela é usada por fins terapêuticos, ela é aceita. Então, um dado a mais hoje, quando você estiver surgindo. E quem realmente não aceita, o start-stop pode ser feito na penetração também com a parceira. Vou fazer uma pergunta para não perder. Pode. Tá. Aí no negócio do tratamento que a Estela falou, que ela fala o uso tanto da sertralina como a paroxetina, como você faz uso dela no consultório? Porque eu vi que pode ser de 10 ou 40 miligramas. Mas aí tem textos que falam que você pode usar ela diária ou pode usar a sua demanda, mas que é melhor se a gente usa ela diariamente e usa em combinação 1 hora antes do ato sexual mesmo. Você, na sua prática clínica, como você passa na receita para o paciente? Nossa, eu não sou um andrologista, né? Eu O que faço você um saiba. pouco de Não, não tem problema. urologia geral. Mas, É. assim, eu sigo o que eu aprendi muito na andrologia do HC. Lá a gente começa sempre com uma dose intermediária. A primeira escolha sempre é a paroxetina, que ela tem menos efeitos colaterais, né? Eu começo com 15 ou 20 miligramas. Hoje a gente já tem, para o paciente que tem efeitos colaterais, a gente já tem algumas formulações terapêuticas de paroxetina de 20, 25 de liberação lenta, que tem acrescido benefícios sem aumentar os efeitos colaterais do processo, entendeu? E abri o vídeo para vocês me verem. Então, eu começo, Otávio, mas assim, com base em algumas pessoas que têm mais experiência que eu, começando com 15 miligramas e eu vou titulando a dose conforme a resposta. Eu avalio o paciente de 45 em 45 dias. Sempre passo um tratamento comportamental associado, entendeu? Lembrei o que eu queria falar. Eles estão falando muito aí da utilização de inibidores de fosfodiesterase, PDS5, agentes e tratamento, né, da disfunção erétil associada. Gente, muito comum, principalmente em pacientes de meia idade, a associação da disfunção erétil com a ejaculação precoce. Quando você tem a associação, o ideal é primeiro você tratar a disfunção erétil,
porque às vezes a ejaculação precoce é uma resposta à disfunção erétil. Grosseiramente dizendo, inconscientemente, o cara tem tanta insegurança no desempenho sexual, opa, o seu subconsciente vai resolver esse negócio rapidinho aí, e acaba ejaculando rápido. Quando você consegue tratar a disfunção erétil, consegue trazer mais confiança para ele quanto ao desempenho de ereção e sexual, ocorre um relaxamento do paciente e ele consegue, às vezes, só com o tratamento de disfunção erétil, resolver a ejaculação precoce. Acho que é isso que eu tinha que passar. Otávio, você costuma encaminhar os pacientes para psicoterapia? Pacientes com ejaculação primária, aqueles que sempre tiveram, ou os pacientes resistentes ao tratamento, o paciente que não tem uma resposta satisfatória, ou o paciente que começa a se tornar dependente. Porque você começa com uma dose intermediária, você titula, opa, titulei paciente, né? O Jairito chegou aqui no meu consultório com uma ejaculação precoce. Comecei com paroxetina de 15, não resolveu, passei para de 20, não resolveu, passei para de 25. 25 ficou bom, deixei um tempo em 25, estimulando ele os exercícios. Né? Até porque a ideia é fazer o tratamento também medicamentoso temporário, né? Não eu peço eles para verem. E aí depois eu começo a tirar. Opa, na hora que começa a tirar, recidiva. Opa, esse paciente precisa de uma ajuda de sexólogo também, entendeu? Eles precisam de um apoio, uma terapia sexual também, entendeu? Para aprender. E eu sempre falo, gente, que essa medicação ela não vai curar, mas ela vai te trazer, fazer com que a vida sexual aconteça em câmera lenta. Como ela vai acontecendo em câmera lenta, o paciente começa a reconhecer uma posição que excita menos, o paciente começa a reconhecer o desejo de ejacular um pouco mais precocemente. Se ele reconhece, ele consegue diminuir a velocidade, ou tirar o pênis temporariamente, ou mudar de posição, entendeu? São todas terapias que a sexologia ela aborda no paciente. Posição, velocidade, início, aumento de preliminares, entendeu? Todas essas coisas. Então, o paciente de ejaculação primária, o paciente que não responde à medicação, ou o paciente que está dependente da medicação, na hora que você tenta tirar ele recidiva, eu acho que esses pacientes eles merecem, sim, um controle de sexologia. Então, passando agora para o oposto, que é a ejaculação retardada. Ejaculação retardada, ela vai da ejaculação que é um pouco retardada até a anejaculação, que é o paciente que não consegue ejacular. É um atraso em frequência ou ausência de ejaculação em 75% a 100% das relações sexuais que persiste por pelo menos 6 meses. Vocês podem notar que esse conceito é bem parecido com o conceito anterior, né, mais do pessoal da saúde mental, da ejaculação precoce, que era 75% a 100% das vezes. Enfim, só ver essa semelhança aí, não tem um conceito estabelecido como o outro, que já muda um pouquinho mais. O tempo médio normal de latência do homem é de 4 a 10 minutos. Esses pacientes, muitas vezes, o tempo de latência deles é de 21 a 23 minutos, que é 2 desvios padrão acima do... A maioria dos guidelines, dos artigos hoje mais recentes nessa área, não conceituam tempo, entendeu? Justamente por quê? Porque tem pessoas que 4 minutos é o tempo ideal, entendeu? Porque tem filhos, porque tem uma vida agitada, entendeu? Quando você vai a trabalhar tempo em ejaculação para ser retardada ou retrógrada ou precoce, você tem que entender o casal. Porque eu já cheguei a atender paciente no meu consultório com ejaculação precoce, mas eu falei, filho, você leva quanto tempo para ejacular? Mais ou menos uns 25 minutos, 30 minutos. Na conversa, eu acabei descobrindo que o problema era a esposa, que ela tinha uma dificuldade para atingir o orgasmo. Mas como eles eram um casal primários, assim, ela foi a única parceira dele e vice-versa, entendeu?
o problema estava mais nela, porque ela tinha. E hoje você tem muito tratamento, pompoarismo, técnicas de fisioterapia e sexologia feminina que ajudam nessas coisas. Então, o tempo tem que ser entendido. É claro que o cronometrar, ele é difícil, né? Ninguém está preocupado lá. Peraí, lá, 10, 11, 12. Não, ninguém está preocupado com não está cronometrando, mas mais ou menos, tanto para retardada quanto para precoce, você tem que estimar. E por que que isso está te incomodando? Por que que 4 minutos está considerando retardada? Pô, eu tenho uma vida agitada. Em 4 minutos, a mulher atinge o orgasmo. Entendeu? Então, é importante, sim, você conceituar tempo até na sua consulta. Mas tenta entender com o seu É mais paciente subjetivo, né? por que que aquele tempo está sendo considerado ruim para ele. Go on. Uhum. Inclusive, esse tempo realmente não consta mais no guideline, estava no campo. A ejaculação retardada tem uma prevalência de 3% da população, tendendo a aumentar com a idade, até pelos fatores que levam a ela. Ela pode ser global em todas as relações sexuais ou ocasional, e só em 25% dos casos ela é primária. Em 75% dos casos são pacientes que tinham um tempo normal de latência, que eles consideravam normal, que eles tinham conforto com esse tempo, e depois passaram a ter ejaculação mais retardada. As causas principais, inclusive é importante notar que essas causas são as mesmas da ejaculação retrógrada, da anejaculação, são avanços da idade, principalmente pela degeneração dos nervos penianos aferentes, causas congênitas, né, no caso das primárias, causas anatômicas, mesmo que mudam com o tempo, por exemplo, hiperplasia, prostatites causadas pelo tempo mesmo, inflamações, enfim. Causas neurogênicas, inflamatórias infecciosas, como eu já falei, endocrinológicas, medicamentosas e psicológicas. É muito importante nesse paciente colher uma história clínica, fazer um exame físico bem detalhado, saber como é a resposta ejaculatória desse paciente, como é o grau de excitação, como são as sensações desse paciente, a frequência tanto sexual quanto de masturbação, atividade, técnica sexual, contexto cultural, histórico. Em muitos casos, a gente vê muito ligado a muitos pacientes com alterações ligadas à culpa, a não conseguir estar entregue no momento da relação sexual. Eles falam no guideline de não letting go, eles não conseguem estar ali entregues, tanto que alguns tratamentos comportamentais levam isso em consideração. O contexto dos pacientes e dos parceiros e a satisfação das relações de forma geral, a angústia dentro do relacionamento, insatisfação sexual, ansiedade sobre a performance, problemas globais de saúde, principalmente porque acomete pacientes mais velhos, então eles têm preocupação com outros problemas de saúde também. Essa frase, angústia no relacionamento, ela é importante, entendeu? É chato quando a gente entra numa consulta de ejaculação precoce entre o marido e a mulher, o namorado e a namorada. O ideal é que você tenha privacidade para conversar com o parceiro, porque muitas das vezes uma disfunção ejaculatória sexual pode estar relacionada a algum conflito conjugal, entendeu? Então, isso é uma coisa importante. Esse é um dado que a psicoterapia vai trabalhar, entendeu? Então, insatisfação sexual. Existe muito hoje, gente, insatisfação sexual, só que isso é uma coisa que ninguém vai. Vocês estão cansados de saber aqui, nós estamos num grupo de médicos e tudo mais, é uma aula só nossa mesmo, mas a gente sabe que existe muitas pessoas com perfis homossexuais com relações heterossexuais. Inclusive, se você for no guideline, né, uma das causas de distúrbio ejaculatório é uma incompatibilidade sexual. Entendeu? É justamente isso. É um enrustido. É o enrustido que não teve coragem de se declarar como homossexual e vive de fachada um relacionamento heterossexual. Isso cada vez a gente vê menos, porque hoje nós estamos no século XXI, nós temos uma população com a cabeça muito mais aberta, então as pessoas têm
mais coragem de se declarar homossexuais, mas nos idosos, e tem hoje pessoas homossexuais casadas há 40 anos, entendeu? E isso pode ser uma disfunção. Mas é uma coisa difícil para nós, como médico, abordar. Mas é uma das causas. Vai lá. Tanto que isso é um dado importante para saber se os distúrbios de ejaculação, sejam eles quais for, ocorrem só com um parceiro, quando o paciente relata ter mais de um parceiro, né? Ou seja, sempre com a mesma pessoa, na mesma situação, e com outros não acontece. É um dado importante até para direcionar o tratamento. Sobre os aspectos psicológicos, esses pacientes geralmente têm uma necessidade de controlar o tempo todo a relação sexual. Como eu falei, eles não conseguem aceitar o prazer, entrar na relação. O tratamento psicológico envolve estimular a excitação. Eles, inclusive, falam de estimular, assistir pornografia para tirar o paciente do contexto dele ali, fazer como se fossem teatros, role-playing, eles falam no guideline, para também tirar o paciente do contexto dele, tentar deixar ele mais solto dentro da relação. Falar sobre autoestimulação, educação sexual com esse paciente, e é muito importante quando a gente encaminha esse paciente para psicoterapia, quando a gente vê que não é uma causa orgânica tão importante, é uma coisa mais ligada ao psicológico. É muito importante o médico estar muito ligado ao psicoterapeuta ou quem esteja tratando essa parte psicológica, porque muitas vezes ele vai conseguir descobrir alguma coisa subjacente, talvez até orgânica, que possa trazer para o médico e otimizar o tratamento desse paciente. Não tem medicamento aprovado para esse fim. Alguns medicamentos têm 40% de taxa de sucesso, mas o uso deles é off-label, que é a carbegolina, a bupropiona e a ocitocina. Mas não tem prova de superioridade em relação ao controle, não tem estudos bem organizados, randomizados, que mostram a superioridade desse medicamento. A anejaculação, como eu falei, é o extremo da ejaculação retardada, né? Que é a completa ausência de ejaculação, tanto anterógrada quanto retrógrada. Ela pode ser primária, ter uma falha na emissão das vesículas seminais por exemplo, obstrução congênita do ducto ejaculatório ou alguma coisa adquirida ao longo da vida. Isso não necessariamente significa que o paciente não atinge o orgasmo, ele pode ter um orgasmo sem ejaculação, como a gente falou lá no começo, são eventos geralmente relacionados, mas eles podem ser isolados. E muitas vezes pode estar associado a uma disfunção nervosa central ou periférica, ou mesmo como efeito colateral de uso de medicamentos. O tratamento depende muito da causa que a gente vai descobrir. Alguns pacientes, por exemplo, têm causas mais claras, como lesões medulares ao longo da vida. Nesses pacientes é preconizado o uso de vibroestimulação. Isso precisa que a medula lombosacra do paciente esteja íntegra, né? Porque consegue evocar o reflexo ejaculatório. Isso eles falam mais como o paciente, por exemplo, que quer engravidar, né? O casal quer engravidar e o paciente não consegue ejacular. Pacientes submetidos à linfadenectomia retroperitoneal, excisão total do mesorreto, na verdade não tem um tratamento, mas eles falam para tentar realizar unilateral, no caso da linfadenectomia retroperitoneal, e a preservação autonômica na excisão total do mesorreto para evitar esse tipo de problema no pós-operatório. Sobre a ejaculação dolorosa, é uma dor que pode variar de leve a muito intensa, que vem durante a ejaculação ou logo depois. Ela pode se estender a toda a região da pelve, né, pênis, escrotal e períneo. Pode ser causada por cálculo em vesícula seminal, neurastenia sexual, DST, prostatite, câncer de próstata, cirurgias da próstata prévias, irradiação pélvica. A gente tem alguns pacientes aí, não necessariamente com ejaculação dolorosa, mas que a gente vê com dor pélvica crônica, principalmente pacientes já irradiados, com neoplasias prévias que já foram tratados. A gente vê que já é difícil de tratar. Isso também está incluída a ejaculação dolorosa. Pacientes submetidos a herniorrafia e que fazem uso de antidepressivos. O tratamento envolve psicoterapia, aconselhamento do paciente, suspensão de agentes suspeitos, medicamentos que você acha que podem estar provocando ou favorecendo a ejaculação dolorosa,
e prescrição de medicamentos adequados se tiver uma causa subjacente que a gente consiga detectar. Podem ser usados relaxantes musculares, terapia comportamental, exercícios do assoalho pélvico, opioides e anticonvulsivantes, mas são usos off-label também, não tem evidência forte do uso desses medicamentos nem dessas terapias. Intervenções cirúrgicas que podem favorecer são ressecções da próstata, quando acha conveniente, quando tiver uma indicação, ressecção endoscópica do ducto ejaculatório e neurólise do pudendo. Mas isso também não tem nenhuma evidência forte. Sobre a ejaculação retrógrada, é a ausência parcial ou total da ejaculação anterógrada associada ou não à diminuição da sensação do orgasmo. Ela acontece por uma disfunção, né? O colo vesical não contrai como era para contrair no momento da ejaculação e acaba tendo uma volta ali do ejaculado para a bexiga. Pode ter causa neurogênica, farmacológica, como a gente vê, né, nos medicamentos que nós mesmos prescrevemos e temos que orientar os pacientes, uretral ou incompetência do colo vesical. Então, essas são as principais causas de ejaculação retrógrada. A gente vê os farmacológicos que a gente tem que ficar muito atento, né? A gente usa muito os alfa-bloqueadores, a gente tem que orientar muito bem nossos pacientes, nem sempre a gente lembra disso. E outras causas de origem neurogênica, uretral, endócrinas e incompetência do colo vesical. O tratamento farmacológico da ejaculação retrógrada envolve o uso de simpatomiméticos, que eles vão estimular a liberação da noradrenalina, que vão ativar os receptores alfa e beta adrenérgicos e fechar o esfíncter uretral interno no momento da ejaculação. Os antimuscarínicos também podem ser utilizados. No caso de infertilidade, tem algumas técnicas que podem ser usadas, centrifugação e suspensão. Todos eles envolvem, por exemplo, esvaziar a bexiga, depois o paciente ejacula e é colhido esse material. São técnicas diferentes que envolvem a coleta desse material após a ejaculação da bexiga mesmo. Pode ejacular em bexiga cheia e depois colher, ou a bexiga vazia e depois fazer um lavado, depende da técnica que vai ser usada. Basicamente é isso. O assunto mais extenso era realmente a ejaculação precoce. A gente passa um pouco mais rápido sobre pelos outros. Os três estão um pouco mais próximos um do outro, né? A ejaculação precoce é mais diferente, tem um tratamento mais extenso e é mais comum também na nossa prática. É isso. Muito bom, Estela. Realmente as outras, né? A ejaculação dolorosa, tem várias causas, você falou muito bem, né? A principal delas é a prostatite crônica, aquelas dores pélvicas crônicas, muito comum em homem que não consegue ter o relaxamento pélvico adequado, tem aquelas dores perineais, disúria crônica, logo ejaculação dolorosa crônica. A anejaculação, né? Sempre lembrar se ela é associado à anorgasmia ou o paciente tem um orgasmo mesmo. Entendeu? Quando o paciente tem um orgasmo, mas ele só não ejacula, então é um problema mais anatômico do que funcional. Né? É um problema prostático, um problema uretral, um problema neurológico. Lembrar que uma das principais causas é a neuropatia periférica no diabetes mais graves, entendeu? Basicamente é isso. Quanto à ejaculação precoce e realmente a ejaculação retardada, mais ejaculação precoce, gente, eu falo para vocês, o urologista em geral não gosta de atender, porque é uma consulta demorada. Vamos falar, hoje a gente vive de consultinhas de convênio, onde líquido você vai tirar 50, 60 reais, quando muito tira 60 reais líquido. É um paciente que demanda tempo. Você traçar um perfil sexual, quando iniciou a vida sexual dele. Porque a gente vê, na grande maioria das vezes, o paciente já passou em vários urologistas. Eu vou te falar que da minha experiência, eu tenho muitos pacientes que se fidelizaram a mim e começaram por uma consulta de ejaculação precoce. Porque a grande maioria das consultas
A pessoa chega, eu estou ejaculando muito rápido e tudo mais. Ó, toma aqui, ó. Parou o que você tinha. Volta daqui 2 meses. Entendeu? E não há essa abordagem. E quando você fideliza um paciente para você, esse paciente daqui a 1 ano vai ter um cálculo, daqui 20 anos ele vai ter um RTU, entendeu? Então não fica pensando só no ganho direto. Eu estou falando isso agora porque eu estou falando para residente. Eu estou como coordenador de residente, eu não tenho que ensinar, não é só assunto, eu tenho que te ensinar ética, eu tenho que ensinar como viver nesse mundo. O paciente, ele fideliza você. Você sabe, eu sou urologista pediátrico, mas eu ainda não abandonei a urologia geral, a urologia de consultório. E a ejaculação precoce, às vezes você está atrasado e tudo mais, mas paciência. O paciente que está ali fora na recepção esperando, ele vai entrar bravo que você está atrasado, mas se você der um atendimento de qualidade para ele, ele vai superar qualquer atraso. Então, essa conversa, eu sempre faço uma analogia. Por que hoje a ejaculação precoce está tão intensa? A ejaculação precoce, gente, é uma manifestação de um distúrbio de ansiedade, né? Tem vários outros fatores. Vocês já viram, eu sempre falo a associação daquele filme Clique, do Adam Sandler, que já é um filme mais antigo, onde ele tem um controle remoto e ele vai passar na parte chata da vida dele sempre para frente. Um dia isso entra no automatismo, a vida dele começa a ser mais rápido. Se você parar para pensar, será que você não faz tudo na sua vida correndo? Será que você está dirigindo? Você está correndo, dirigindo, passando, cruzando as pessoas. Será que você, quando você está correndo no trânsito, realmente você está atrasado? Ou você só está ligado no automático? E sempre fazendo as coisas todas rápidas. Seu subconsciente todo ligado no 220. Entendeu? Isso tem que ser pontuado. Certo? Então, a gente acaba tendo que ter uma ação mais psicológica. Mas é claro que quando você vê que o paciente precisa de algo mais aprofundado, manda para psicoterapia. Opa, é terapia sexual que esse paciente precisa? Vamos encaminhar para sexologia. Entendeu? A medicação, para mim, é só um paliativo. Já uma coisa que eles falam no podcast é do início tanto da vida sexual quanto do estímulo sexual cada vez mais cedo. E os adolescentes têm contato assim, com pornografia, então eles têm uma ansiedade de performance completamente irreal e não conseguem, obviamente... Exatamente. Você quer ver um tipo de consulta muito frequente no meu consultório para adolescente? Tamanho de pênis. Entendeu? Por quê? Qual que é a referência do adolescente? É o ator pornô. Seria uma amostra viciada, uma amostra fora do normal. Mas qual que é o parâmetro que esse adolescente tem? Então, orientar a normalidade, às vezes mandar raspar os pelos, porque aumenta a percepção do tamanho do órgão, entendeu? Então, realmente essa facilidade de acesso a conteúdo de pornografia vem uma cobrança de desempenho sexual muito maior. Certo?